paz do Senhor Jesus a todos. Finalmente voltamos para mais um episódio da vida, da história do apóstolo Paulo na nossa série Personagens da Bíblia. E hoje nós vamos apresentar, porque o apóstolo Paulo tem uma história muito rica, foi ele um dos responsáveis pelos principais livros do Novo Testamento, um dos maiores evangelistas, aquele que foi chamado do apóstolo dos gentios. A paz do Senhor Jesus. E o que acontece? Não teria como a gente falar do apóstolo Paulo em apenas um episódio. E eu queria fazer algumas correções. Sim, correções. Por quê? Porque no primeiro episódio eu me empolguei um pouquinho, né? E acabei falando duas coisinhas que eu preciso corrigir. E aí vão ficar como pegadinha, sabe? Daqueles erros de gravação. Mas faz parte, né? O importante é nós passarmos a alegria de servir ao reino de Deus. Então, só para correção, nós vamos falar algumas curiosidades, mas para não perdermos o hábito, nós vamos convidar o principal mestre, que é o Espírito Santo. Para isso nós vamos orar a Deus nesta hora, para que o Senhor derrame as suas bênçãos, para que essa live saia de acordo com a vontade dele, e que novamente, né, a palavra do Senhor, a gente apresentando os personagens da Bíblia, elas sirvam como rema para as nossas vidas, que a gente possa crescer com o exemplo deles, né? Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós apresentamos, Senhor, mais um dia, Senhor, esta live na Tua presença, crendo que nós estamos, Senhor, debaixo da Tua autoridade. Venha com o Teu poder, com a Tua unção. Usa-me como Teu vaso, Senhor, para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino, Senhor, chegue em vidas, Pai. Que este projeto cada dia mais cresça para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. E nós te agradecemos. Vem, Espírito Santo, Tu és o verdadeiro mestre, Tu és o único que nos ensina. E desde já nós te agradecemos na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é nosso único Senhor e Salvador. Então, vamos para os erros de gravação. Primeiro vocês querem saber, né, das coisinhas que não deram certo. Aí depois a gente vai para a parte boa da história. Quem assistiu o episódio 1 vai ver que no comecinho, quando eu comecei a falar, até chegar no apóstolo Paulo, eu vou falar que ele é da tribo de Benjamim, que ele nasceu na cidade de Tarso, mas aí eu vou contar um pouco da história dos benjamitas, né? E aí eu vou falar do rei Saul. Só que em vez de falar do rei Saul, eu falei rei Salomão. Ai! Tava empolgada, vocês me dão um desconto. Olha, eu vou falar sério pra vocês. Eu falei tanto do rei Davi por esses dias, pelo episódio do rei Davi, que aí eu me empolguei demais. E aí, em vez de falar Saul, falei Salomão. Então, corrigindo, o apóstolo Paulo fazia parte da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. Ok. Um erro já foi apagado, tá? O outro é aquelas falhinhas, sabe, de dicção? Sou carioca da gema, isso não é desculpa, tá? Mas a minha dicção, às vezes, ela fica meio complicadinha. Quando a gente fala Jesus, pra mim é Jesus e pra vocês é Jesus, né? Então, pra mim é Jesus. Falar com o carioca, é Jesus. E aí, acho que vocês nunca prestaram atenção nisso, né? Mas aqui tá aqui, ó. E aí, ao invés de eu falar Galamael, eu falei Galamiel. Amém!
vamos agora a um resumo real que eu fiz hoje, antes da gente entrar nas viagens do apóstolo Paulo. E aí, como nós estamos dividindo em 3 episódios, eu vou falar um pouco, resumidamente, da vida dele e vou entrar em alguns trechos da Bíblia, contando fatos maravilhosos, experiências sobrenaturais que ele viveu com Jesus Cristo, que também nós vivemos. Para isso que a gente precisa ter cada vez mais perseverança, isso mesmo. Então vamos nós. Quem era o apóstolo Paulo? Vamos nós? Nascido na cidade de Tarso, que hoje a gente vai descobrir que Tarso é uma cidade da Turquia. Mas como foi que ele foi nascer, ele foi parar justo nessa cidade? A família do apóstolo Paulo era uma família que provavelmente tinha muitas posses. Então, não sei se vocês lembram daquela saga que os judeus e os benjamitas vão para a Babilônia. Depois as tribos que estavam pelo poder de Jeroboão vão se perder. Muitas sumiram. Diz, né, as lendas judaicas que Deus vai reconstituir todas essas tribos perdidas. Nós sabemos que elas estavam, uma boa parte, na Samaria. Aí a gente conhece os samaritanos. E aí, o que vai acontecer? Ele nasce em Tarso, que era uma cidade da Síria, que hoje é Turquia. Certo? Tribo de Benjamim, já falei. Ele tinha 2 nomes. Como assim 2 nomes? Ele tinha o nome dele, hebreu, que era Saulo. E quando ele se converte ao Senhor Jesus, ele vai assumir o nome dele romano. Ele tinha 2 nomes porque ele tinha cidadania romana. Então, Paulo era o nome dele romano, que deu para ele um passaporte que possibilitou dele estar indo para várias cidades, passando por fronteiras, porque ele era um cidadão romano. E quem era Roma na época? Roma era o país que dominava tudo. Eles eram o governo central mundial. Guarda isso, hein? Lembra disso? Que todo mundo fala que um dia o mundo vai ter um governo central, um governo mundial que vai governar tudo, que vai ter uma única moeda, que vai ter uma única coisa. Então, o mundo já passou por isso com Roma. Roma era o idioma universal. Na época, antes de Roma, veio a Grécia. Todos falavam gregos, depois aprenderam a falar romano. E aí, tinha uma única moeda. Lembra quando Jesus pede a moeda que está gravada à face de Augusto César? Pois é, era essa moeda que comandava tudo, o antigo mundo. Então, isso nos faz lembrar que daqui a um pouco tempo também haverá um único governo, uma única moeda, não é mesmo? Então vamos nós, voltando aqui para a história de Paulo. Seus pais eram chamados de judeus. Mas ele não é da tribo de Benjamim? Mas é assim. Lembra que a tribo de Benjamim ficou com o Roboão? Que eu vou errar o nome de novo. Com o Roboão? Então, filho de Salomão? Então, todos que nascem debaixo dessa autoridade, eles eram chamados de judeus. Mas ele era Benjamim, tá? Passou 20 anos em comunidade judaica, frequentou a escola da sinagoga e tinha uma formação. Além dele estudar teologia, além dele fazer parte de tudo isso, o mais interessante de tudo é que ele era tecelão. Quer dizer, eles tinham uma indústria, né? Eles tinham uma fábrica. Por isso os pais dele tinham bastante condições financeiras. E pagaram para ele estudar, né? O objetivo dele qual era? Ele queria ser rabino. E ele foi enviado ainda adolescente para Jerusalém.
gente, Tarso para Jerusalém tem uma distância bem grande. Então ele tinha que ter condições de se manter em Jerusalém, moradia, alimentação e tudo mais, tá? Porque ele vai morar em Jerusalém, porque ele vai estudar em Jerusalém. Foi discípulo de Gamaliel. Falei certinho, hein? Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel, ele era uma autoridade em teologia. A autoridade. Quando você fala assim, o máximo de doutor era Gamaliel. E um homem muito sábio, um homem ponderado. Ele não se juntava com aquela turma dos fariseus que ficavam criticando Jesus, falando mal de Jesus, nada disso não. Gamaliel era um homem muito centrado e era muito respeitado. E aí, ele era uma pessoa influente e tinha um renome, né? Não era qualquer pessoa. Então ele foi discípulo desse homem. E o mais interessante da história é que quando começou aquela perseguição aos cristãos, Gamaliel foi o primeiro que falou: se esse Jesus for mais um, olha só, porque eles estavam esperando o Messias. Estava na profecia de Isaías, estava na profecia de Miqueias, né? Só que aí o que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar: se esse Jesus for mais uma lenda, vai passar um tempo e esses discípulos vão dissipar. Mas o que aconteceu? Conforme os anos foram passando, os discípulos foram esparramando. Não era qualquer um, né? Não podia ser qualquer um, era o nosso Senhor. E aí, o que está acontecendo? Nós vamos mais um pouquinho aqui da história de Paulo. Daí, ele se preparou para ser rabino. Depois da sua conversão... tá, gente, certo. No outro episódio, a gente falou a respeito da morte de Estevão. E que o apóstolo Paulo, ele estava lá, Saulo estava presente, e ele foi testemunha ocular, né? E aí o que vai acontecer? Infelizmente, ele conhecia muito da letra. Aí a gente vai lembrar daquela passagem, né? A letra mata, o espírito que vivifica. E aí o que vai acontecer com ele? Ele se torna um legalista. Eu falei isso no primeiro episódio, estou repetindo de novo. Ele se torna um legalista. E esse legalista vai fazer o quê? Ele vai ficar preso às tradições. E aí ele começa a perseguir os cristãos. E ele persegue os cristãos de uma forma tão violenta, mas tão violenta, que ele vai pedir cartas na sinagoga lá para poder a perseguição. E aí ele vai para onde? Para Damasco. E no caminho de Damasco ele vai ter um encontro com Jesus. Aí a luz de Cristo vai invadir aonde que ele estava. Ele vai cair por terra. E quando ele cai por terra rendido, ele fica cego. E aí ele vai conversar com Jesus. Lembra? Jesus que vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Presta atenção, deixa eu te dar um recadinho aqui, ó. Você que ainda não entendeu e continua perseguindo os filhos de Deus. Você não gosta, mas não critica. Você não quer estar na igreja? É um direito teu. Deus não te obriga. Mas não tenta contra uns ungidos de Deus. Mas são pessoas que estão na igreja, são tudo tortas, são tudo isso, são tudo aquilo. São mesmo. Mas eles estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os sãos. Então quem é você para ficar apontando o dedo, falando mal dos servos do Senhor? Desperta enquanto há tempo. Porque assim como Saulo precisou ficar cego para poder enxergar, não queira acontecer isso com você, tá? Então reaja antes. Reaja antes. Busque conhecer as coisas de Deus. Busque o Espírito Santo. Somente Ele que revela. Porque senão vai se tornar só letra. E letra
Saulo conhecia de cor e salteado, ele era doutor da lei. Doutor. Amém? E daí, ele vai se converter. Aí você assiste o primeiro episódio, que você vai ver o que acontece com ele, lá. E aí, o que vai acontecer? Ele vai precisar voltar para casa. Olha só. Muitas vezes, nós vamos ter que voltar para o princípio. Por quê? Porque a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe tudo. Sempre tem algo novo para a gente aprender. Então, tenha a humildade de muitas vezes dar um passo para trás. Tarso vai se esconder durante 2 anos na terra dele. 2 anos. Ele vai ficar lá quietinho, tá? E aí, enquanto ele está lá esses 2 anos, Deus está alimentando ele, o Espírito Santo está alimentando ele. Deixa eu explicar uma coisa para você. Paulo teve uma visão? Teve várias visões, várias. Mas o que se tornou claro para ele era aquilo que ele já conhecia, só que ele não entendia. Você fala assim, mas ler a Bíblia é muito difícil, eu não consigo compreender, a Bíblia, até me dá sono. Eu tô lendo a Bíblia, eu tenho sono. Quantas pessoas já não falaram isso para você? Não falaram isso para mim? E é verdade, dá sono porque é espiritual. Quando você se dispõe a conhecer a palavra de Deus, o inferno se levanta e vai fazer de tudo para que você não se mantenha na presença do Senhor. E vai tentar desviar sua atenção, desviar tudo que vai fazer você se concentrar para ouvir o que Deus tem para te mostrar, para te revelar. Então, o que acontece? Eu sei que a gente está no fogo do primeiro amor, a gente quer, né, abraçar o mundo com as mãos. Mas Deus diz, se recolhe. Se recolhe. Às vezes é preciso um tempo de silêncio na tua vida. Às vezes é preciso um tempo para você ser alimentado. E quando você for alimentado, você vai estar apto ao serviço. As coisas não são do nada. Tudo é um processo. Engraçado, né? Na minha vida, eu conheci o Senhor desde criança. Não é que dizer assim, conheci o Senhor. Conheci o Senhor no sentido do meu espírito estar aberto para Deus. Eu tinha um desejo de orar, de me ajoelhar, de ler a Bíblia desde pequena. Sempre fui apaixonada pela palavra de Deus. Mas passei aquela adolescência e não quis mais. Eu achava que estava fazendo a obra, mas não estava fazendo nada. Estava bem no caminho do mundo. Sabe? Até que um dia Deus fala, chega, basta, você já se divertiu, aproveitou, agora chega, volta, vem. E quando eu me dispus de novo a ouvir a voz do Senhor, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, Deus vai te alimentar, Deus vai te alimentar, Deus vai te alimentar, e você senta e é ministrado e ouve a palavra e vai para o culto e gosta e ouve, louva e adora e chora, se derrete, se derrama. Sabe, é necessário tudo isso, faz parte do processo. E depois eu fui buscar, né? Mesmo conhecimento que Saulo buscou, fui para a casa do Senhor e aí fui buscar o conhecimento nos cursos de teologia. Tive grandes professores, pessoas que eu amo até os dias de hoje, como também passaram na minha vida homens e mulheres de Deus, pastores que eu amo até hoje. E não caminhamos mais juntos, porque assim Deus tem um caminho para nós. Essa é a verdade. Deus tem caminhos para nós. Mas foram importantes para o crescimento da minha vida dentro do reino dos céus. E nós sempre recebemos e deixamos um pouco de nós. Recebemos do outro e deixamos um pouco de nós. E aí fiz um curso de teologia, grandes professores. Eu tenho um professor que ficou meu xodozinho até hoje, professor Bruno. Tenho uma admiração, um respeito muito grande por esse homem de Deus. E aí, é engraçado, né? Que até os dias de hoje,
Quando a gente abre a Bíblia, mas eu já li esse capítulo, eu já li esse versículo, mas Deus é lindo! Deus renova a palavra dele, porque a palavra dele é vida. Essa que é a diferença quando você pega esse livro, veja bem, esse livro é uma biblioteca de livros, por isso se chama Bíblia, biblioteca de livros. Esse livro, ele é muito diferente de qualquer outro livro que você vai ler na sua vida. E ainda tem gente que tem a pachorra de dizer que consegue ler um best-seller de 200 e poucas, 300 páginas, mas não consegue ler a Bíblia. Olha só essa história. Aí eu volto a falar, é espiritual. Não consegue porque é espiritual. E a gente ora, né? A gente ora para que quebre toda essa questão de que impede a pessoa de estar na presença do Senhor. E aí, voltando para o apóstolo Paulo. Aí eu só para terminar. Aí hoje, depois de 18 anos, hoje eu consigo entender coisas que eu não conseguia entender lá no começo. Entendeu? É um processo. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu, ele conheceu, ele conhecia tudo. Eu não conheço, ele conhecia. Tanto que tudo que ele vai falar nas epístolas paulinas, que a gente ainda não chegou nelas, ainda estamos aqui em Atos dos Apóstolos. Quando a gente chega nas epístolas paulinas, a gente vai entender, quando ele vai falar sobre as trombetas, ele fala das festas das trombetas. Quando ele fala da volta do Senhor Jesus, tudo que ele vai falar, tudo que ele vai ensinar, já está escrito, gente. Já está escrito, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então a Bíblia é a resposta para tudo para nós. Tudo que a gente precisa conhecer está na Bíblia. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, procure alguém da sua confiança. Se você confiar em mim, pode me procurar no particular. Nós vamos orar para que Deus quebre essa barreira, para que Deus rompa isso que está te amarrando, que te impede de fazer essa leitura. E quando a gente fala de ler a Bíblia, não precisa você ler a Bíblia de uma vez só. Começa a ler por versículos, mas é a tua constância que vai fazer você finalmente conhecer aquele que você chama de Pai. Lembra disso, tá? Para chamar Deus de Pai, tem que conhecer Ele. É fácil chamar Pai, né? Você imagina? Um pai quando chega em casa, só de respirar, você sabe se ele tá feliz ou triste. Você chama Deus de Pai. Tem que conhecer Ele. Então, depois da conversão de Paulo, ele vai para a terra dele, fica 2 anos. Em 44, depois de Cristo, né? Que a gente vai contar como anos 44 da era cristã, ele vai ficar pregando durante 3 anos na terra dele, depois ele vai seguir para Roma e Alexandria. Em 49 e 53 da era cristã, Paulo realiza a segunda viagem missionária dele. Daí ele agora vai para Macedônia, para Acaia e Filipos. Lembra da carta de Filipenses? Eu amo! Filipenses 3:13, deixando as coisas passadas para trás, passado para trás, sigo para o alvo que é o Senhor Cristo Jesus. Maravilhoso. Aí ele vai para Filipenses, Atenas e Corinto. Outra carta, Coríntios, que a gente fala de Coríntios, é Corinto, onde ficou 8 meses e funda uma comunidade cristã. É aí que começa, né, a origem das igrejas. E é uma coisa, assim, uma curiosidade do apóstolo Paulo é que, assim, as primeiras igrejas, elas são a mesma base das sinagogas. Olha que interessante. Não foi criado nada novo. Nada. Havia já uma direção de Deus. Por que você vai falar assim pra mim? As sinagogas são tudo errado, eles não gostam de Jesus, eles são anti-messias. Não! Deus deu toda a estrutura já para que as pessoas conhecessem as escrituras revelam Jesus. Lucas 24:44, quando Jesus abre o entendimento dos seus discípulos, o que ele vai dizer? Queres saber de mim? Vai até as leis de Moisés,
os profetas e os salmos. Lá se revelam quem eu sou. Então, as escrituras vão revelar Jesus. E daí, a primeira carta que ele escreveu para Corintos foi escrita na cidade de Éfeso. Então, ele vai escrever uma carta para... Todas as vezes que ele saía daquela cidade, que ele ia para outra cidade, ele escrevia uma carta para continuar aquilo que ele havia começado. Ele vai montar a igreja, ele vai montar a estrutura. Como que seria a estrutura da sinagoga? Abertura da palavra, adoração, louvor... Tudo está ali incluso, mas ainda mais, porque ele instituiu a Santa Ceia. Ele ensina a respeito do batismo, o que é batismo das águas, o que é batismo do Espírito. Nossa, o apóstolo Paulo foi muito rico, muito rico. E aí ele ensina como se comportar na igreja, como que você deve falar, ter decência, educação. Se um fala, outro cala. Vai participar da ceia do Senhor? Come em casa. Não vai pensar que aqui é festa, banquete, que você deve fazer comilança, não. Não. Decência, ordem, ensinando que tudo para Deus tem princípios, né? Eu falei no episódio 1, não sei se vocês lembram, que ele tinha o rigor de um militar. Provavelmente ele era militar. Porque aí a gente vai conhecer nas cartas de Éfeso, né, que ele vai falar para os Efésios sobre a armadura do cristão. E ele fala em riquezas da armadura do cristão. Isso daí você espera, porque está no nosso último episódio, tá? A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, no ano 56 da era cristã, ensinando, exortando na unidade do corpo para Jesus, como ser o único líder da igreja. Olha como que ele tinha aquela palavra-chave, humildade. Ele nunca usurpou o lugar de Jesus. Mesmo ele tinha seguidores, as pessoas... Olha, onde o apóstolo Paulo ia, tinha a marca do apóstolo Paulo. Mas ele nunca quis ser maior do que aquele que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Então ele vai sempre ensinar para a igreja que a cabeça da igreja é Cristo. Se Jesus não for a cabeça da igreja, cai fora. Isso aí. A igreja pertence, ela tem um dono, se chama Jesus. Se você não entender que Jesus é o cabeça, então cai fora. Não tem que ficar. Não pertence a nós. E como assim? A igreja tem que nos levar para Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Nós não vamos viver na eternidade se não for por Jesus Cristo. Ele é a chave da eternidade, Ele é a eternidade. Deus nos entrega Jesus porque Ele é a eternidade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar dentro desse caminho. Entendeu? No ano de 58, em Jerusalém, ele foi acusado de pregar contra a lei e mais, de introduzir os gentios lá nas sinagogas cristãs, né? Muitas coisas ele teve que padecer. Primeiro ele foi o perseguidor e depois ele vai começar a experimentar o que é ser perseguido. Mas é tão lindo quando ele diz, né? Combati o bom combate, venci a guerra. Vou pegar a minha coroa. Oh Deus, que lindo se nós pudermos falar a mesma coisa. Porque muitos começam a caminhar com Deus, mas terminar é o problema, né? Começar é fácil, continuar, terminar é que é o problema. Abra sua Bíblia. Sempre quem que acompanha as minhas lives sabe que eu peço que acompanhe junto com a sua Bíblia. Estou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Antes nós vamos falar o finalzinho do capítulo 15, versículo 36. Por quê? Quando começa a missão de Paulo, ele vai ter um companheiro que se chama Barnabé. Só que vai chegar uma hora que ele e Barnabé vão discutir. Gente, muita gente hoje fala que há muitas visões dentro da igreja,
que há muitas pessoas querendo, né, aparecer dentro da igreja, pleiteando cargos. Você acha que isso é essa de hoje? Não. O apóstolo Pedro vai ter que exortar esse povo, colocar eles todos no lugarzinho, mostrar para eles, né, que não é bem assim. Colocar tudo no seu lugar. E aí nós vamos ver agora Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 36, que diz assim, ó: separação entre Paulo e Barnabé. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aí a gente vai falar quem é Marcos. Você lembra quem é Marcos? O evangelista, esse mesmo. O evangelista Marcos. Nós vamos começar o evangelho com Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Esse é o que escreveu o evangelho de Marcos. E esse é o mesmo João Marcos, lá do começo já dos apóstolos, quando o apóstolo Pedro vai preso. Vamos lembrar? Então, aí eles vão se separar, porque chegou uma época que Paulo ficou chateado, ele abandonou eles no meio do caminho. Só que Barnabé puxava o saco de Marcos e preferiu ficar com Marcos. Já era propósito de Deus, né? Nada do Senhor é à toa, nada do Senhor é por acaso. E a gente fica contendendo com as coisas de Deus, né? Para Deus tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Deus sabe todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Nós vamos entrar agora nesse texto que para mim é um clássico do Novo Testamento, que é aquela passagem de Paulo e Silas na prisão. Vamos começar? É maravilhoso. Eu gostaria que você também se apaixonasse. Nós vamos falar aqui, olha. Paulo repreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas. Empreende, gente. Eu tô boa hoje, viu? É uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Quer dizer, ele deu uma ronda para saber se as igrejas estavam tudo certo, entendeu? E chegou a Derbe e Listra. E eis que ali estava certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Lembra que o apóstolo Paulo vai começar a explicar que os judeus, eles receberam a marca que Deus mandou, foi ordem do Senhor para Abraão. A circuncidação era o sinal de que era judeu. Porém, quando nós recebemos Jesus e somos gentios, nós temos agora a marca de Cristo. As leis do Senhor são gravadas em nossos corações. E aí o que vai acontecer? Então hoje, o homem convertido ao Senhor Jesus não precisa ser circuncidado. Essa era uma marca para os judeus. Mas os judeus e a igreja... Não, gente. Judeus e igreja vão se tornar um só corpo. Mas tem o tempo certo. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Quer dizer que a igreja já tinha um testemunho, estava tudo constituído.
Sabe, quando que eles vão falar de Jesus, os caminhos que Jesus passou, os milagres que Jesus fez. Paulo não viveu com Jesus, mas os discípulos viveram, e ele tinha uma fidelidade, uma obediência. Tanto que ele vai dizer, tudo que não estiver nos ensinos dos apóstolos, seja anátema, maldito, né? Então vamos nós. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim, ó, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando por Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja bem, vamos parar aqui, eu vou falar uma coisa interessante com vocês. O caso é o seguinte, muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo algo para o Senhor, mas não consultamos ao Senhor. Só que, quando nós temos realmente a direção do Senhor, vai chegar uma hora que ele vai travar, porque não é da vontade dele. E se não é da vontade dele, não prospera. Então não adianta ficar batendo, porque senão você vai dar murro em ponta de faca. Não fique batendo aonde Deus não quer. Entendeu? É um recado. E daí, e tendo passado por Mísia, desceram para Troade. Era necessário descer para Troade, não era uma coisa assim, ele ia para a Ásia, mas não era o tempo. E o Espírito Santo, ele faz isso. Não é tempo? Não vai. Só vai acontecer no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito, entendeu? E Deus vai desviar caminhos, porque às vezes, nesse desvio dos caminhos, tem propósito de Deus que não é nosso. Só que a gente tem que estar apto para entender e rápido para absorver a vontade de Deus. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Tá vendo? Se Paulo não obedecesse, o que ia acontecer? Se Paulo não obedecesse, ele ia descer para a Ásia e a Macedônia ia ficar sem a palavra. Ele não ia cumprir a vontade de Deus. Deus não levanta até as pedras? Você não faz, Deus não levanta? Mas não é tão mais bonito nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor e obedecer? Não é tão mais bonito procurar conhecer a vontade de Deus? E a obediência gera tantos frutos, tantas bênçãos para nossas vidas. E Paulo teve... Aí vamos lá. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora às portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Oh, glórias a Deus! Presta atenção! Paulo estava aguardando que dia? Sábado. O sábado é dia do Senhor? É. Trocaram as datas? Trocaram. Vai lá no livro de Daniel. Trocaria esse calendário, as datas. Sábado, dia de oração. Sábado, dia de adoração. O apóstolo Paulo estava orando no sábado e ensinando para as mulheres na beira do rio. E lá ele conheceu Lídia.
E depois que foi batizada, olha, ela foi batizada. Tem gente que está pregando que o batismo não tem mais necessidade para a igreja. Ah, esquece que está escrito em Marcos 16:16. Que Jesus diz, aquele que crer em mim e se batizar, esse será salvo. Olha aqui, ó. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha, Deus lindo! Quando nós temos alegria de servirmos ao Senhor Jesus, eu e a minha casa, a gente abre as portas da nossa casa e diz: Jesus, entra, Jesus, entra. Jesus, a casa é tua. Ai, Jesus, fica conosco. É tão lindo, gente, é tão lindo. Desculpa, mas eu fico até hoje assim. A gente lê a palavra de Deus e a gente viaja, né? Como se a gente estivesse lá na hora, no tempo. Você vê como é que é maravilhoso a palavra? A palavra não é uma coisa rígida, né? A palavra é vida, vida, que gera vida em nós. E depois que foi batizada, ela constrangeu, né? Que ficasse na casa dela. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Olha, eles estavam indo para a oração. Então, eles tinham tempo para orar? Tinham. E você arranja desculpa, né? Pois é. Quer ter comunhão com Deus, né? Sem oração não há comunhão. Sabe a diferença? Nós temos dois tipos de oração. A oração que nós oramos com os irmãos, a oração que nós oramos na igreja, verdade, 3. A oração que nós oramos com os irmãos, ciclos de orações, orações conjuntas, a oração que nós fazemos na igreja com o corpo de Cristo e a oração individual que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta e no silêncio do teu quarto, onde ninguém te vê, entra em comunhão com o Pai. Fala com o Pai, Ele é Pai. Ele quer te ouvir, Ele quer que você fale como foi seu dia, o que você fez, o que você deixou de fazer, seus sonhos, suas frustrações, suas tristezas, suas alegrias. Ele quer ter relacionamento contigo. Deus, Ele é maravilhoso. Entende? Só que aí, ele vai agora para a oração e chega uma menina. Só que essa menina agora, diferente de Lídia, não estava cheia de Deus. Ela estava cheia de um espírito imundo. Um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Sabe aquelas pessoas que dão um tapinha na tua costa e falam: ah, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Cuidado, tá? Cuidado! Nem todo bajulador está na direção de Deus, não. A palavra de Deus diz que muitos estarão no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Então vigiai e orai. Não se contenta com tapinha nos ombros, não, tá? Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, tomou uma atitude fiel aqui, ó, a palavra do Senhor. E diz assim: estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: se imagina, eu fico imaginando o apóstolo Paulo se segurando. Porque é difícil, gente. Quando a gente conhece o reino dos céus, a gente tem discernimento de espírito e a gente sabe quando aquilo não vem de Deus. E aquilo perturba nosso espírito, né? Perturba. E aí a gente vai falar assim: não, eu vou procurar mansidão em Jesus, né? Vou procurar mansidão em Deus e tal. Mas chega uma hora que você tem que tomar uma posição. E aí o que ele vai fazer? Isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Ele não ficou se batendo, ele não ficou falando, ele ficou, né? Sai! E saiu. Saiu. E vendo os seus senhores
que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Olha aqui, a história é terrível, gente, é terrível. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. O que eles estão fazendo aqui? E nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Lembra o único governo, a única moeda? Quem que mandava? Era o único governo, a única moeda. É Deus. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Gente, a gente não consegue ter noção disso, né? No primeiro grito, no primeiro problema, na primeira situação, a gente murmura. Agora você imagina se você tivesse preso, açoitado, todo machucado, preso, amarrado numa prisão. Ainda assim, adorar a Deus, cantar hinos, louvores ao Senhor. Ai, Deus! Nessa hora eu me sinto tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena. Porque Deus é maravilhoso, né? Deus nos sustenta na hora da angústia. E Paulo e Silas vão adorar, eles vão adorar. E quando a palavra de Deus diz lá em Deuteronômios, capítulo 38, ele vai dizer assim: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes, aonde pisar a planta dos vossos pés, serás bendito. Tudo que você pisar vai ser bendito. E a gente esquece do poder dessa palavra, né? A gente esquece do poder dessa palavra. E aí, Paulo e Silas estão adorando, cantando hinos a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meu Deus. Meu Deus. O homem pode querer aprisionar as nossas vidas, nos prender, nos açoitar. Mas quando Deus quer, é por isso que é lindo a gente lembrar do Salmo, quando ele escreveu o Salmo que dizia assim: a sombra do Onipotente descansará. Direis, ele é meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em que confio. Ai. E acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar. Voltei. E quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então ele falou assim: eu tô ferrado, eu vou morrer de qualquer forma, porque os presos já fugiram. E agora, o que vai ser de mim? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. As portas estavam abertas, eles podiam fugir. Podiam, mas não fizeram. Porque quando a gente está debaixo da direção de Deus, a prisão é uma oportunidade de servir para o reino. Lembra de José, quando estava preso lá no Egito? Se ele não tivesse preso no Egito, lá na prisão, ele não ia conhecer o padeiro e o copeiro do rei, do faraó. Ele não ia revelar o sonho do padeiro e do copeiro. O bendito do copeiro, do padeiro, não ia lembrar dele. O faraó não ia fazer ele governador. Então tudo tem uma história, né, gente? Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e prostou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores,
Que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, glória a Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você percebe que Deus, quando faz uma promessa, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele usou a boca dos seus profetas. Lembra que aqui diz, a palavra diz que Silas era profeta do Senhor. Saulo também tinha dom de profecia. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por que você duvida que a tua casa vai ser salva? Por que você tem medo que Jesus vai voltar e teu filho vai ficar, teu marido vai ficar? Por que você tem esse medo? Por quê? É promessa de Deus. Você tem que tomar posse dessa palavra, promessa, crer no Senhor Jesus. A partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo, a promessa do Senhor está sobre a nossa casa. E tudo vai se cumprir no tempo de Deus. Eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-os os vergões, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Eita glória! Ele e todos os seus. Na mesma noite, além de ser salvo, foram batizados. Gente, eles foram batizados. Não caia nessa palavra que estão pregando, que o batismo não vale mais. É Novo Testamento, porque o povo fala que o Antigo Testamento não serve, que o Novo Testamento que serve. E ainda querem pregar que no Novo Testamento o batismo não serve mais, mas está aqui, está escrito. Eles aceitaram Jesus e já foram batizados. Aí sabe o que eu vou falar para você? Tem pessoas que aceitam o Senhor Jesus, aí Satanás chega no ouvido dela e fala assim, ó, viu, você não está preparado ainda para batizar. Por que você não está preparado para batizar? Ah, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda gosto de festa, gosto de não sei o quê. Tudo mentira, tudo mentira. Jesus disse, vinde como tu estás e eu te receberei. Ele é a água que limpa, ele é a água que purifica. Você só tem que obedecer. Aceitou Jesus? Desce as águas do batismo. É assim, é tão simples. Para de ouvir a voz de Satanás, começa a ouvir a voz de Jesus, começa a ouvir a voz de Deus. E aí você vai viver o melhor, E detalhe, viu? Não foi só ele salvo, foi ele a casa toda. E todos se batizaram. Meu Deus, que forte essa palavra. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltais aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saíde em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. É aí que a gente vai entender, né? Que muitas vezes a gente se desespera à toa. Porque o Senhor Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas das nossas vidas. Deus, Ele nunca vai deixar você abandonado. Você pode ser injustiçado, caluniado, mas na hora certa, Deus entra com a providência. E aqueles que te perseguem serão envergonhados.
porque o nome do Senhor será exaltado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Segundo episódio de Paulo encerrado por hoje. Aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Aprendemos que quando Deus quer, Deus tira das trevas e traz para o reino da luz. Deus transforma a maldição em bênção. Deus faz do impossível, do improvável, um tesouro nas mãos de Deus. Esse era Paulo. Paulo era aquele que perseguia e agora ele é o perseguido. Ele sofre açoites, ele sofre perseguição, mas ele ama Jesus acima de todas as coisas, até mesmo da sua própria vida. E a gente vai ver que ele dá a vida por Cristo, porque ele entende que Jesus era tudo para ele. Quando o teu chão some e tudo teu foi perdido, lembra que quando nós não temos mais nada, a gente tem tudo. Porque muitas pessoas vivem hoje colocando suas coisas, seus bens, os seus sonhos como tudo na vida delas. Mas elas não têm o principal, que é Jesus Cristo. Quando você tem Jesus Cristo, você tem tudo. Pode tirar tudo de você, mas não tirou Jesus. Ninguém tira Jesus de você. Só você pode sair da presença dele. Mas você não vai sair porque você não é bobo, né? Deus te guarde, Deus te proteja. Coloca a tua mão esquerda no coração, leva a tua mão direita para o céu. E agora nós vamos fazer a nossa oração profética. No final dessa live nós oramos, profetizamos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e crendo que Deus tem autoridade para mudar a tua história. Deus é especialista em mudar a história. Deus muda até os nomes, inclusive o nosso. Porque o dia da glória nós vamos receber a nossa pedrinha com novo nome. Eita glória, pedrinha branca com novo nome. E esse é o Rei da Glória que vai entregar para nós. Amém? Fecha teus olhos, levanta tua mão direita para os céus, bota tua mão esquerda no coração. Aonde aqui você vai guardar o seu tesouro, que é Jesus. Amém? Querido Deus e amado Pai, clamo a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão comigo presentes nessa live. Também por aqueles, Senhor, que não estão presentes, mas vão assistir aqui, Senhor, pelo Instagram ou pelo canal do Identidade Andréia Forte no YouTube. Pai querido e sagrado, venha abençoar, Senhor, essas vidas. Tu, Senhor, é o médico dos médicos. Se há alguma enfermidade, cura, Senhor. Aonde está essa enfermidade, Deus? Se há uma enfermidade na alma, na mente, aprisionando essa mente. Pessoas, meu Deus, com espíritos de depressão, de opressão, síndromes do pânico, meu Deus. Muitos que desistiram da vida, meu Deus, porque a depressão é tão forte que pensam até em tirar a própria vida. Mas Tu, Senhor, a autoridade do Teu santo nome, alcança agora essas vidas, papai, que eles recebam a vida em abundância, que é Jesus Cristo. Nós profetizamos, Deus, a cura, a libertação e a salvação, assim como aquele carcereiro que tinha Paulo e Silas debaixo do seu comando, lá naquela prisão, e a Tua luz, a Tua autoridade entrou e quebrou os grilhões. E eles poderiam fugir, mas eles não fugiram, Senhor, porque no meio daquela maldição haveria uma grande bênção. E aquele carcereiro, Senhor, foi salvo, não somente ele, mas toda a casa dele. E é na autoridade do nome do Senhor Jesus que profetizo agora, meu Deus, que esta casa receba a Tua graça, que seja visitado por Ti, Jesus, e que eles sejam salvos, curados e libertos. E que eles conheçam a Ti como o único Senhor e Salvador das vidas deles. E desde já, meu Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente na santa paz do Senhor Jesus. Se você está me vendo aqui na Identidade Andréia Forte, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Compartilhe os vídeos dos personagens da Bíblia, tá tudo juntinho, salvo. E aí você vai poder ver todos os personagens da nossa série, que nós já estamos com Davi, João Batista, Ruth, Rebeca, Esther, Abacuque e Paulo. Paulo 1 e agora Paulo 2. E espera, viu? Que ainda essa semana
Paulo 3. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que a luz poderosa do Senhor Jesus ilumine a tua face e resplandeça para que aquele que te vê veja Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, em nome de Senhor Jesus.